Todo mundo te chama de forte. Você ouve isso desde sempre. Em momentos em que estava se desfazendo por dentro, alguém te olhou e disse que admirava sua força. Você sorriu, aceitou o elogio, voltou para casa e continuou se desfazendo. Você é a pessoa que resolve, a pessoa para quem os outros ligam quando precisam de algo concreto, a pessoa que não chora na frente dos outros, a pessoa que entrega antes do prazo, que cuida dos pais, que aguenta a separação, que continua trabalhando depois da notícia ruim. Você é a pessoa que segura. E ninguém pergunta quem segura você. Você dorme com um olho aberto, sem saber. Acorda já cansado. Lê a expressão das pessoas antes que elas falem. Sabe quando alguém está prestes a desistir de você antes que essa pessoa saiba. Sabe quando uma situação vai dar errado 3 passos antes de ela dar. E quando dá errado, você não se surpreende. Você sentia, você sempre sente. E sentir, antes, virou um trabalho sem salário que você executa todos os dias. Não é instinto, não é dom, é treino. Em algum momento da sua vida, você precisou prever problemas para sobreviver a eles. E sua mente nunca desligou esse modo. Você continua escaneando, mesmo que não haja mais nada para escanear. Continua endurecendo, mesmo que ninguém mais esteja te ferindo. Continua pronto, mesmo que a guerra tenha acabado. E o pior é que você nem percebe mais. Para você, isso virou personalidade. A pergunta que ninguém te faz e que você nunca se fez direito é simples. Por que você precisa estar pronto o tempo todo para algo que já acabou? Por que sua mente, mesmo em segurança, continua agindo como se o perigo fosse iminente? Como se uma parte sua tivesse perdido o aviso de que pode descansar. A explicação fácil é que você é assim, que sempre foi, que tem essa personalidade controlada, atenta, reservada, séria, que é só o seu jeito. E essa explicação é exatamente o problema, porque ela transforma uma adaptação em identidade. Faz você acreditar que aquilo que sua mente construiu para te proteger é o que você é. E não é. É o que você virou para conseguir continuar. A pergunta certa, a que você nunca se fez, é outra. Não é por que você é tão controlado. É o que você está controlando que, se soltasse, te faria desabar. Antes de entender o que essa hipervigilância faz com você, é preciso entender o que sua mente fez para chegar a esse estado, porque o que parece traço de caráter é, na verdade, uma cicatriz funcional. E cicatrizes funcionais não doem todo dia, elas só limitam o movimento. Você não percebe que está com a amplitude reduzida até tentar se esticar. A mente humana tem uma capacidade rara entre os seres vivos. Ela aprende a sobreviver em ambientes que deveriam matá-la. Não com o corpo apenas, com a estrutura inteira. Quando uma criança ou um adulto vive durante muito tempo sob ameaça, real ou emocional, sua mente faz um cálculo. Esse cálculo é silencioso, automático e nunca te avisa. Ela calcula que sentir tudo o que está acontecendo seria insuportável e ela não pode te deixar desabar. Então ela começa a desligar coisas. Desliga sensibilidade, desliga necessidade, desliga partes inteiras da experiência emocional. Você continua funcionando, mas funciona sem a faixa larga, funciona como rádio mal sintonizado. Pega a notícia, mas perde a música. Pega a urgência, mas perde a alegria. Pega o perigo, mas perde a possibilidade. Você acha que sempre foi prático. Não foi. Sua mente reduziu o volume do que estava te machucando e, junto, reduziu o volume de tudo o mais. Pensa no seu sistema imunológico.
Quando você é exposto a uma ameaça forte demais, seu corpo aprende a reagir. Toda vez que algo parecido aparece, mesmo que inofensivo, o corpo dispara a mesma reação que disparou da primeira vez. É o que acontece em certas alergias. Você teve um contato grave com alguma coisa, e seu corpo agora trata pólen, poeira ou um simples alimento como se fosse aquela coisa. Não é exagero. É memória do tecido. O corpo está te protegendo de um ataque que não está mais acontecendo. Sua mente faz a mesma coisa. Você teve um contato emocional grave com algo, em algum momento, talvez em vários momentos, e sua mente, desde então, trata sinais parecidos como se fossem aquele evento. Uma voz mais alta, um silêncio prolongado, uma cara fechada, uma porta batendo, um atraso, uma palavra fora do tom esperado. Para o resto do mundo, são banalidades. Para sua mente, são gatilhos de um alarme antigo que nunca foi desinstalado. Aqui aparece um fato que poucas pessoas conhecem sobre o inconsciente. Ele não é capaz de avaliar o nível atual da ameaça. Ele só conhece o nível original. Se o evento que te machucou foi de intensidade 10, ele continua respondendo como se tudo o que se parece com aquele evento fosse intensidade 10. Você cresce. O contexto muda. As pessoas saem da sua vida. O perigo passa. E o alarme continua calibrado para a intensidade original. Por isso, anos depois, uma situação aparentemente pequena te derruba por 2 dias. Você não está reagindo ao que aconteceu agora. Está reagindo à pressão que sua mente já tinha registrado. A crença popular sobre quem passou por coisas difíceis é que essas pessoas se tornam mais fortes, que o sofrimento curte o caráter, que a dor educa, que quem sobrevive sai melhor. A psicologia profunda viu outra coisa. Viu que o sofrimento não fortalece. O sofrimento endurece. E endurecer não é a mesma coisa que ficar mais forte. Forte é quem suporta peso e continua flexível. Endurecido é quem suporta peso e perde a capacidade de dobrar. Quando o peso vai embora, o forte volta ao seu tamanho. O endurecido fica naquela forma para sempre, mesmo sem o peso. Você foi chamado de forte porque endureceu, e ninguém te avisou que essas duas coisas são diferentes. E ninguém te disse que existe um custo em se manter assim por décadas. Se você nunca tinha pensado nisso desse jeito, deixa um like e se inscreve. Esse canal existe para dar nome às coisas que a gente sente sem entender. Existe um mecanismo no centro disso tudo. Em 1915, no auge da Primeira Guerra, Freud escreveu um pequeno texto chamado A Repressão. Ele não estava falando de soldados ainda. Estava tentando descrever uma operação básica da mente. Ele observou que quando uma experiência é intensa demais para ser integrada, a mente não a apaga. Ela a empurra. Empurra para uma região onde não dá para ver, mas onde ela continua viva. A pessoa não lembra mais com nitidez, mas reage como se lembrasse. E essa reação é o que produz boa parte do que ela considera ser sua personalidade. 11 anos depois, em 1926, num texto chamado Inibições, Sintomas e Ansiedade, Freud aprofundou a ideia. Mostrou que a mente, depois de uma experiência traumática, organiza um sistema de defesa que tem 3 funções específicas: antecipar, impedir, anestesiar. Antecipar para nunca mais ser pega de surpresa, impedir para que situações parecidas não cheguem perto. Anestesiar para que, se chegarem, não doam como antes. E essas 3 funções formam o que ele descreveu como o trabalho silencioso da angústia. Uma angústia que não aparece nos picos. Aparece no fundo,
o tempo todo, como um tom contínuo. A primeira camada do mecanismo é o gatilho. E aqui tem uma diferença importante. Em alguém que viveu coisas difíceis, o gatilho não é a ameaça. É a possibilidade dela. Não precisa estar acontecendo nada. Basta sua mente registrar que algo poderia acontecer. E o sistema dispara. Por isso você fica tenso em silêncios prolongados. Por isso você desconfia quando alguém é gentil demais. Por isso você espera o pior em situações neutras. Não é pessimismo. É um sistema treinado para considerar a iminência como equivalente ao evento. Sua mente não distingue mais entre estar em perigo e estar perto de algo que poderia ser perigoso. Para ela, são a mesma coisa. A segunda camada é a repetição. E aqui aparece a parte mais cruel. Quanto mais sua mente prevê o perigo, mais ela confirma para si mesma que o perigo é constante. Você antecipa um problema, alguma coisa não dá certo, e seu sistema interno ganha mais uma evidência. Você desconfia de alguém. Essa pessoa, eventualmente, faz algo que te frustra, e sua desconfiança se alimenta. Você se mantém distante, e a distância produz mal-entendidos, e os mal-entendidos confirmam que era melhor ter ficado distante. O sistema está se autovalidando. Cada confirmação reforça o circuito. Cada reforço estreita ainda mais a janela do que sua mente considera seguro. A terceira camada é a mais sutil e a que ninguém percebe em si mesmo. É o efeito sistêmico sobre o desejo. Quando uma pessoa vive em estado de defesa por muito tempo, ela não perde só a tranquilidade. Perde a capacidade de querer com profundidade. Querer exige abertura, exige aceitar que algo importa, exige expor um lado vulnerável que pode ser ferido. E sua mente, que aprendeu a fechar exatamente esse lado, não te deixa fazer isso. Você passa a desejar pouco, a se importar pouco, a se proteger, inclusive, das coisas boas. Você não percebe, mas começou a recusar afeto antes mesmo dele ser oferecido. Começou a sair antes que pedissem que você ficasse. Começou a desistir antes que a coisa pudesse falhar. Não é fraqueza. É inteligência defensiva. É o seu sistema te protegendo de uma ferida que ele acha que vai vir. Aqui vale uma comparação que mostra que o que parece fragilidade pessoal é, na verdade, resposta racional a um sistema irracional. Pensa num animal que viveu muito tempo num ambiente com predadores. Esse animal aprende a se manter alerta, aprende a comer rápido, aprende a não se afastar do esconderijo, aprende a interpretar sons que outros animais ignorariam. E quando, eventualmente, esse animal é colocado num santuário, num lugar seguro, sem predadores, ele não relaxa. Ele continua se mantendo alerta, continua comendo rápido, continua olhando para os lados. O ambiente mudou, mas o sistema interno dele não recebeu o aviso. E ele pode passar anos no santuário ainda agindo como se estivesse na floresta. Você é esse animal. O ambiente da sua vida talvez tenha mudado. Talvez você esteja em segurança hoje. Talvez as pessoas que te machucaram não estejam mais por perto. Mas seu sistema interno não recebeu o aviso e continua operando como se a floresta ainda fosse sua casa. Não é covardia. Não é exagero. É a lógica de um organismo que aprendeu a sobreviver, custe o que custar, e que ainda não conseguiu desligar o que aprendeu. Se isso está fazendo sentido para você, deixa um like e se inscreve. Esse é o tipo de conteúdo que precisa chegar para quem viveu coisas pesadas e nunca teve nome para o que carrega. O custo invisível disso é uma vida inteira reduzida em pequenas frações.
frações tão pequenas que ninguém vê, nem você. Por isso é tão difícil reconhecer. A primeira fração é o cansaço de quem nunca descansa por dentro. Você dorme, você relaxa o corpo, você até consegue rir de algumas coisas, mas no fundo sempre há um vigia ligado. Esse vigia não tira folga. Ele monitora as expressões das pessoas, o tom de voz delas, a temperatura emocional do ambiente, os sinais de que algo vai mudar. Você acha que é só atento, que é observador, que é sensível. E, em parte, é. Mas existe um custo em ter um vigia interno operando sem pausa por décadas. O custo é que sua energia mental nunca se recupera por inteiro. Você acorda já consumido e atribui esse cansaço a outras coisas. À idade, ao trabalho, à falta de exercício. Mas o cansaço é da vigilância. É de uma parte da sua mente que nunca conseguiu sair do plantão. A segunda fração é a dificuldade de se entregar de verdade. Você tem amigos, tem relações, tem pessoas que te amam, mas uma parte sua nunca chega no encontro. Fica do lado de fora, olhando, avaliando, calculando se é seguro. Você participa, mas com uma reserva interna que ninguém vê. As pessoas mais próximas até sentem que tem uma porta sua que nunca se abre, que existe uma sala dentro de você onde elas nunca foram convidadas a entrar. E mesmo que elas não digam, mesmo que aceitem essa configuração, você fica cobrando de si mesmo por não conseguir mudar. Você se acusa de ser frio, de ser distante, de ser difícil. Mas não é caráter. É a porta que sua mente trancou em algum momento e cuja chave foi perdida sem que você soubesse. A terceira fração é o que essa configuração faz com a sua percepção da própria vida. Quando você vive em estado de defesa por muito tempo, sua mente passa a interpretar o presente em chave de ameaça. Tudo o que acontece é avaliado primeiro pela possibilidade de causar dano. Se você está bem agora, sua mente não pensa que está bom. Pensa que está aguardando o próximo problema, aguardando o desabamento, aguardando o golpe. Você não vive os bons momentos, você desconfia deles, acha que estão te enganando, acha que estão te preparando para uma queda. E essa desconfiança crônica do bem rouba o sabor de praticamente tudo. Você não se permite acreditar quando algo dá certo. Não se permite descansar quando uma fase boa começa. Você está sempre olhando o horizonte, esperando ver a tempestade chegar. A quarta fração é a mais lenta e a que acontece sem você ver. É a redução do que você se permite querer. Quando uma pessoa precisa estar sempre pronta, ela aprende, pouco a pouco, a não desejar coisas que possam ser perdidas, a não se apaixonar com profundidade, porque profundidade é exposição, a não fazer planos grandes, porque planos grandes podem desmoronar, a não confiar em pessoas demais, porque confiar é ficar à mercê. Você passa a viver dentro de uma faixa estreita de desejos administráveis, desejos pequenos controláveis, baixos o bastante para não te quebrar se não vierem. E essa faixa estreita parece sabedoria, mas é uma redução. Você não está sendo realista. Está se permitindo cada vez menos. A escala emocional desse padrão é longa, anos, décadas, e o mais difícil é que ninguém à sua volta tem como ver o tamanho disso. Para fora, você parece uma pessoa estável, confiável, centrada. Para dentro, você é um país em estado de emergência permanente. As duas coisas são reais ao mesmo tempo. Você é a estabilidade que os outros veem, e é também o sistema interno que nunca se permite respirar.
A reformulação que pode mudar como você olha para isso é a seguinte: a crença comum diz que você é uma pessoa cautelosa porque aprendeu com a vida. A psicologia profunda diz outra coisa. Você não é cauteloso. Você está em sobrevivência prolongada num ambiente que talvez nem precise mais dela. Tudo isso tem uma origem que você provavelmente subestima. Não foi uma escolha sua. Não foi um traço com que você nasceu. Foi construído dentro de você por experiências que sua mente não conseguiu processar quando aconteceram. E nem todas precisam ter sido espetaculares. Algumas das adaptações mais profundas vêm de coisas que você nem chamaria de difícil hoje em dia. A mente de uma criança ou de um adolescente não tem ainda os recursos para dar sentido a certas dores. Ela só tem dois caminhos: sentir tudo e desabar, ou desligar parte do que está sentindo para continuar de pé. A maioria escolhe o segundo. Não é uma escolha consciente, é uma escolha do organismo. E essa escolha é feita em silêncio, sem registro, sem que você tenha lembrança nítida do momento em que ela foi feita. Pode ter sido um pai imprevisível, uma mãe ausente emocionalmente, um irmão que humilhava, uma escola onde você foi alvo, um adulto que invadiu o que não deveria, uma mudança brusca de cidade, uma morte mal explicada, uma traição entre os adultos da casa, uma fase em que ninguém percebeu que você precisava de socorro. Pode ter sido um único evento marcante. Pode ter sido o acúmulo silencioso de muitos eventos pequenos que, juntos, formaram um clima de insegurança constante. Sua mente não distingue muito entre esses dois tipos de origem. Ela registra a marca e começa a se reorganizar em torno dela. Freud descreveu como a mente, especialmente a mente jovem, lida com aquilo que não consegue suportar. Ela reprime, empurra para baixo da consciência, não para apagar, para conseguir continuar funcionando. O conteúdo reprimido não some. Ele vira motor. Vira a régua invisível com a qual você passa a medir o mundo dali em diante. Você não lembra direito o que viveu, mas avalia tudo o que vem como se fosse uma versão do que viveu e reage de acordo. Freud também notou outra coisa num texto de 1917 chamado Luto e Melancolia. Ele observou que existem duas formas distintas de lidar com uma perda emocional. Uma é o luto, processo doloroso, mas finito, em que a pessoa pode sentir, falar, chorar e aos poucos integrar o que perdeu. A outra é mais silenciosa. Acontece quando a pessoa não pode reconhecer publicamente que perdeu, ou nem para si mesma consegue reconhecer o tamanho do que perdeu. Aí a perda não é elaborada, ela é engolida. E quando uma perda é engolida em vez de elaborada, ela passa a viver dentro da pessoa, como uma sombra que afeta tudo. A pessoa não chora mais por aquilo, mas vive como se ainda estivesse perdendo. Esse é o desenho exato da adaptação traumática em quem viveu coisas difíceis e não teve espaço para senti-las quando aconteceram. A dor não foi processada, foi internalizada e continua agindo de dentro como se ainda estivesse ocorrendo. Isso significa que aquilo que você considera ser seu jeito não é exatamente seu. É a forma que sua mente encontrou para te manter vivo num momento em que você não tinha outra forma. A criança que aprendeu a ler humor de adulto, antes mesmo de aprender a ler, virou um adulto que lê humor de qualquer pessoa antes de qualquer interação. A criança que aprendeu a engolir o choro virou um adulto que não consegue chorar nem quando precisa. A criança que aprendeu que pedir
trazia mais dor que silêncio, virou um adulto que não pede. Cada adaptação foi uma resposta inteligente a um ambiente específico, mas todas elas continuam ativas mesmo quando o ambiente já não exige mais nada disso. O que parece personalidade é, em grande parte, sobrevivência cristalizada. A diferença entre as duas coisas é simples, mas devastadora. Personalidade é o que você é. Sobrevivência cristalizada é o que você virou para conseguir não desabar. E você passou tanto tempo sendo a segunda coisa que esqueceu como era a primeira. Aqui aparece uma verdade incômoda. O mecanismo que te salvou agora é o mesmo que está reduzindo a sua vida. O que era proteção virou prisão. E a maior dificuldade não é entender isso, é começar a desmontar. Porque desmontar é pedir para uma parte de você, a parte que te manteve de pé, que confie que o perigo passou. E essa parte não confia em ninguém, inclusive em você. Conhecer o mecanismo é só o começo. O que vem depois exige um trabalho específico. Não é dica, é processo. E começa com algumas observações que precisam virar prática. A primeira é aprender a notar o estado interno antes de ele virar reação. Pessoas que viveram coisas difíceis costumam só perceber o que estão sentindo depois que já agiram, já se afastaram, já endureceram, já cortaram alguém, já desistiram de algo. O trabalho aqui é mais cedo, é notar a tensão antes da explicação, notar o aperto no peito antes da decisão de sair da sala, notar a vontade de cancelar antes de cancelar. Esse intervalo, por menor que seja, é o lugar onde sua consciência consegue entrar, e ela só entra se você aprender a respeitar o sinal. A segunda é distinguir o passado do presente em tempo real. Quando algo te aciona com intensidade desproporcional ao evento, sua mente está respondendo a uma camada antiga. A pergunta que precisa ser feita, naquele momento, não é o que está acontecendo agora. É o que isso me lembra? Que situação anterior tem essa mesma forma? Quando essa pergunta começa a aparecer com frequência, você começa a separar dois tempos que estavam colados há anos: o tempo de antes e o tempo de agora. Essa separação, por mais simples que pareça, é uma das operações mais transformadoras que existem. A terceira é treinar pequenas exposições à entrega. Quem viveu coisas difíceis fica bom em se recolher, mas perde a prática de se entregar. Não dá para reconstruir essa prática de uma vez. Dá para reconstruir em doses. Uma conversa em que você conta um detalhe que não costuma contar. Um pedido pequeno que você normalmente engoliria. Um sim a um afeto que você costuma recusar. Cada uma dessas pequenas exposições é uma mensagem que você está enviando para o seu sistema interno. Uma mensagem dizendo que talvez seja seguro, agora, abrir um pouco. Seu sistema não vai acreditar de primeira, mas, com repetição, ele começa a recalibrar. A quarta é a mais difícil de aceitar. Algumas dessas marcas são profundas demais para serem trabalhadas sozinho. Adaptação traumática, do jeito que Freud descreveu e do jeito que a pesquisa contemporânea sobre estresse pós-traumático confirmou nas últimas décadas, raramente cede pela boa vontade individual. Ela cede num contexto onde você pode reconstruir a confiança aos poucos com apoio profissional treinado para isso. Não é luxo, não é fraqueza, é reconhecer que existem operações internas que precisam de ajuda externa para serem desfeitas. Buscar terapia, especialmente terapias com foco em trauma, não é admitir que você é doente. É admitir que você passou por coisas
que mereciam mais cuidado do que você teve naquele momento e que você ainda merece esse cuidado agora. Cada uma dessas instruções ataca uma parte do sistema. Notar o estado antes da reação enfraquece o gatilho automático. Distinguir tempos diferentes enfraquece a repetição. Treinar pequenas entregas enfraquece o efeito sistêmico sobre o desejo. E o suporte profissional sustenta tudo isso em escala. Se você reconhece esse tipo de funcionamento em você, deixa um comentário aqui embaixo. Não precisa contar a história inteira. Conta só uma situação recente em que você percebeu que estava reagindo a algo do passado e não ao que estava acontecendo. Eu leio. E quem ler junto vai entender uma coisa importante: que isso não é só seu. Existe uma palavra para o que você é, mas a palavra não é forte. A palavra é sobrevivente. E a diferença entre essas duas categorias é toda. Forte é quem suporta. Sobrevivente é quem passou. E quem passou carrega algo que quem nunca passou não conhece. Você carrega no corpo, na voz, no jeito de olhar, nas pausas, no que escolhe não falar. Carrega num tipo específico de silêncio que só quem viveu reconhece. Carrega numa forma de cuidar dos outros que vem de quem aprendeu cedo demais o que acontece com quem não cuida. Carrega numa atenção fina demais aos detalhes emocionais, atenção que ninguém te ensinou e que ninguém pediu para você ter. Você desenvolveu sozinho, para sobreviver, e continua tendo, mesmo agora. Existe um custo nisso e existe um valor nisso. Não vou te dizer só uma das duas coisas. O custo é real. A vida em estado de defesa tira muita coisa, reduz prazer, estreita o desejo, encurta a respiração. Por décadas. Mas existe também o que se ganhou no caminho. Pessoas que passaram por coisas difíceis tendem a ler o mundo com uma profundidade que outras não leem. Tendem a perceber a dor alheia antes de qualquer um perceber. Tendem a ser, quando se permitem ser, alguns dos cuidadores mais finos que existem. Não porque foram dotados, porque foram esculpidos. O problema não é o que você se tornou. O problema é continuar sendo isso quando o ambiente que exigia isso já passou. O que era armadura virou pele, e pele não se tira. Mas armadura sim. A diferença entre uma e outra é a única coisa que ainda pode ser desfeita. O caminho não é voltar a ser quem você teria sido se nada tivesse acontecido. Essa pessoa não existe. Não existiu nunca. O que aconteceu fez parte da sua matéria. Não há volta. O caminho é outro. É continuar sendo essa pessoa que sobreviveu, mas começar a viver. Sobreviver e viver não são a mesma coisa. Você fez a primeira parte muito bem. Ninguém pode tirar isso de você. A segunda parte é a que ainda está em aberto, e ela não exige que você apague o que viveu. Exige que você comece a tratar o que viveu como passado, não como ambiente atual. Talvez você nunca consiga abaixar a guarda completamente. Talvez parte da vigilância fique. Talvez parte da reserva fique. Tudo bem. Não é sobre virar uma pessoa que nunca passou por nada. É sobre virar uma pessoa que passou e que, mesmo passando, ainda consegue receber. Receber afeto, receber descanso, receber o presente sem desconfiar dele. Você foi feito pelo que viveu. Isso não vai mudar. Mas o que você faz agora, com essa pessoa que foi feita, ainda está sendo escrito. E essa parte, por menor que pareça, ainda é sua.